Eu já vi muitos comentários nesse canal perguntando por que escrever 1000 palavras por dia é importante. E hoje eu vou explicar por que isso é a diferença entre um autor bem-sucedido e um autor que nem será publicado. E se você é um autor que só faz isso por hobby, não é exatamente o público que eu estou querendo atingir com esse vídeo. Se você está escrevendo só por escrever, então continue assim. Mas o que eu estou falando é para as pessoas que querem publicar o seu livro, que querem manter uma consistência publicando livros. E se você é o autor de um único livro, eu recomendo você reconsiderar isso. Você realmente quer colocar toda a pressão da sua carreira de escritor em um único livro? Eu já fui esse tipo de cara que pensava que só tinha uma ideia para escrever e depois iria acabar. Mas eu mudei. Mas eu já tô saindo do assunto, vamos voltar para as 1000 palavras diárias. Por que escrever 1000 palavras diárias é tão importante? Primeiro, você deixa a sua ideia fresca na sua cabeça. O fato de você estar escrevendo diariamente 1000 palavras por dia faz com que a sua mente ela fique trabalhando constantemente na sua história. E ao invés de você estar ocupado pensando em outras coisas que não são tão relevantes como a fofoca da vizinha ou o caso que aconteceu entre famosos, isso não é relevante para você. Se você quer escrever, você precisa ter foco. Você precisa manter consistência para você conseguir escrever todo dia e manter a sua ideia. Porque eu não sei se você percebe isso, mas quando você fica muito tempo sem escrever uma história, você perde aquela vontade de escrever ela. Ela se torna chata, os personagens parecem que morrem. Não é a mesma coisa do que quando você está escrevendo ela o tempo todo. Quando você está dentro da sua história, quando você está escrevendo ela. Então, o primeiro ponto para você escrever 1000 palavras diariamente é para você não perder a sua vontade de escrever, para você não ficar pensando muito na sua história, porque quando você começa a pensar demais, você não escreve. Se você quer escrever, você tem que só jogar as palavras no seu computador, no seu caderno, não sei onde você escreve. Você pode pensar depois, mas agora você só tem que colocar as suas ideias lá. Ok, agora você deve estar pensando, poxa, por que 1000 palavras exatamente? Cara, se você quer escrever um livro, vamos supor que seja um livro de 40 000 palavras, 80 000 palavras por aí. Não acho que alguns de vocês vão escrever muito mais do que isso. Vocês têm ideia de que, mesmo escrevendo em 1000 palavras por dia, vocês iriam levar de 40 a 80 dias escrevendo? Supondo que vocês não vão escrever mais ou que as suas metas não vão ser 2000 ou mais. Vocês percebem que ainda é muito tempo. Agora imagine se você estivesse escrevendo 500 palavras por dia. Isso é quase nada, você vai levar séculos para escrever isso daí. E isso cai no mesmo problema de você perder a sua vontade de escrever. Você vai estar escrevendo num ritmo tão lento que, no fim das contas, a sua história também vai morrer. Você vai perder a vontade de escrevê-los, mas entende que 1000 palavras por dia é um equilíbrio entre você escrever pouco, mas ainda estar tendo um certo progresso com a sua história. E pra mim, se você não consegue escrever 1000 palavras por dia, se você diz com todas as letras que você não consegue escrever 1000 palavras por dia, você está em uma dessas três situações. Você não tem vontade o suficiente para escrever. Você não quer de fato escrever, você tá só tendo um hobby, não está levando isso a sério. E não tem nenhum problema nisso. Mas se você queria tirar alguma coisa disso, se você quer escrever livros com frequência, você deveria escrever 1000 palavras por dia. Segundo, você é muito perfeccionista, o que são as pessoas que não conseguem escrever e ver que aquilo está ruim. Eu já fui assim, eu não conseguia escrever e deixar algumas coisas do jeito que estavam. Se vocês olharem os meus primeiros rascunhos de história, eles são horríveis. Horríveis. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu não me preocupo em escrever bem o meu primeiro rascunho. Eu me preocupo em escrever a minha história. Porque depois eu posso escrever um segundo rascunho, eu posso reescrever todo o livro, porque eu já tenho a base. Eu já escrevi tudo lá, já está lá. Eu só preciso tornar aquilo melhor. Entende que isso é muito mais fácil do que você escrever algo bom? Sim, existem escritores que eles revisam várias vezes a mesma página durante o dia para escrever perfeitamente logo na primeira vez. Eu não recomendo você fazer isso se você quiser publicar um livro nesse ano, por exemplo. E o terceiro caso é que você simplesmente não sabe gerenciar o seu tempo.
Vamos ser sinceros, não exige tanto tempo escrever 1000 palavras por dia. Eu levo em média 1 hora e meia para escrever 1000 palavras. Se você diz que não tem tempo para escrever 1000 palavras por dia, você ou não sabe gerenciar o seu tempo, ou você não sabe gerenciar suas ideias. E não é difícil gerenciar o seu tempo para escrever 1 hora por dia, 1 hora e meia. Veja o tempo de tela que você tem no seu celular. Quanto desse tempo você poderia ter tirado para escrever? Percebe que escrever é um hábito muito melhor do que você ficar scrollando nos shorts, às vezes ficar scrollando no YouTube. Se você quer escrever um livro, por que você não vai lá e escreve? Beleza? Por que você não sai dessa sua cama, desse seu sofá e vai escrever? Você quer fazer isso, você tem vontade de fazer isso, mas você acha que é difícil demais pra você, que vai demorar muito tempo. Não é. Você consegue. Se você lê, você consegue. O único requisito para ser um escritor é ler. Ler livros do seu gênero. E se você quer ser um escritor melhor ainda, você lê livros de outro gênero. Agora, sobre gerenciar ideias, não fica pensando demais, cara. Eu tô sendo bem sincero aqui, não fica pensando demais no que você vai escrever. Não fica pensando se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Toda história ruim pode ser transformada em algo melhor depois. Então não importa se a sua história ela é um lixo, você pode tornar ela melhor depois, na edição. A edição faz mágicas, acredite. Eu gosto de pensar como se o eu escritor e o eu editor são duas pessoas totalmente diferentes e o eu escritor só tem que fazer aquilo ali para depois enviar a tarefa para o outro. Então, não são as mesmas funções que você utiliza para escrever e para editar o seu livro. E provavelmente aquele livro incrível que você compara com o seu o tempo todo passou por essa etapa também. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Eu já agradeço a todos os membros do canal que estão colaborando com o meu trabalho aqui. Continuem lendo, escrevendo e fiquem com Deus. Até.